Pure, pare de olhar. Não consigo decidir sobre uma cor, reclamou a garota impaciente que havia sido arrastada para colorir, olhando para a pessoa sentada por perto e franzindo as sobrancelhas. Estando sob o olhar daqueles lindos olhos, embora amasse a rica tonalidade marrom deles, Loft se via completamente sem foco. E a Pure nem estava fazendo muito. Estava apenas sentada ali olhando. Basta escolher a cor que quiser. Eu só estou assistindo. Pure não estava fazendo nada de perturbador, mas sua simples atenção já era suficiente para deixar Loft completamente distraída. Cada movimento se tornava estranho. Já insegura quanto às suas habilidades artísticas, sentia-se ainda mais pressionada com Pure observando tão atentamente. É como ter uma professora me observando. Eu não sou professora. Sou sua namorada. No instante em que aquelas palavras saíram dos lábios de Pure, Loft congelou. A mão parou de se mover e ela mordeu levemente o lábio, dominada pelo constrangimento de ouvir aquela palavra. Seu rosto ficou quente, e ela já podia sentir o rubor subindo, pronta para ser provocada por Pure. Sempre que o status de casal era reafirmado, Loft perdia completamente a compostura, bem diferente de Pure, que mantinha o sorriso doce, serena e sem vergonha. Ainda mais adorava chamá-la de namorada o mais cedo possível. Tudo bem, então. Apenas continue assistindo. Você fica nervosa toda vez que ouve a palavra namorada, Loft. E daí, ter você como minha namorada é como um sonho que se tornou realidade. Se eu fico nervosa, qual o problema? Ela dizia isso com firmeza. Loft nunca imaginou que teria esse dia. O dia em que alguém que antes via como inalcançável poderia ser dela. Agora que o relacionamento antes incerto começava a se firmar, Loft se via acordando com Pure ao seu lado. Às vezes, ela cozinhava para as duas e dividiam todas as refeições. Passavam o dia trabalhando ou cuidando de seus interesses, mas bastava levantar os olhos para se encontrarem. Esses momentos já tinham acontecido antes, mas naquela época estavam envoltos em ambiguidade. Agora, era diferente. E não era de se admirar que Loft ainda não soubesse como agir. Você é tão dramática. Puri riu por um instante antes de se inclinar para pressionar um beijo suave nos lábios de Loft. Os mesmos que haviam acabado de murmurar uma reclamação. Loft se encolheu um pouco, mas acabou aceitando o toque quente e gentil. Seus olhos se fecharam e sua mão, que segurava o lápis de cor, se fechou em um punho. Se reclamar me deixa quieta assim, vou reclamar o tempo todo. Você nunca foi beijada antes? Já fui, mas um beijo como esse? Pure foi adorável, um beijo suave, gentil e provocador, como se ela fosse uma jovem encantadora. Puri fizera exatamente isso com ela agora. Como é diferente? Parecia que você estava me achando fofa ou algo assim. Bem, você é adorável. Puri confirmou, estendendo a mão para acariciar suavemente a cabeça de Loft, um gesto que fazia com frequência. Desde o dia em que se conheceram, esse simples ato abalava o coração de Loft. Puri, confiante e encantadora, tinha uma doçura a qual Loft não conseguia resistir. Era essa combinação que a fazia se apaixonar mais a cada dia, sem chance de se proteger. Eu não sou sua irmãzinha. Eu não gostaria que fosse. Não quero uma irmãzinha, quero uma namorada. Ela apoiou o cotovelo na mesa, o queixo sobre a mão, e olhou para Loft com olhos repletos de ternura. Loft não conseguiu sustentar o olhar e desviou os olhos, dominada pela intensidade do afeto que recebia. Tudo bem. E agora você está corando de novo? Vai demorar um pouco até que desapareça. Você é tão fofa assim. O que foi, Loft? Loft, que evitava o olhar da namorada, de repente levantou os olhos com uma expressão indefinível. A mudança repentina deixou Pure um pouco confusa. A mulher, que sorria calorosamente enquanto elogiava a garota, ajustou o tom e a postura, percebendo a seriedade nos olhos de Loft. Posso te perguntar uma coisa? Enquanto se deleitava com o calor do momento, os pensamentos de Loft voltaram para uma certa pessoa. Ela nunca havia perguntado muito sobre o relacionamento entre Pure e Air. Em parte porque sabia que seria doloroso para ambas, e em parte porque também lhe doía. Era uma memória que gostaria de apagar, mas não conseguia. Não queria lembrar que sua felicidade fora construída sobre a tristeza de outra. Pergunte. Você quase nunca me pergunta nada, mesmo havendo tantas coisas sobre as quais poderia estar curiosa. Eu não estou realmente curiosa. É só que, quando você está aqui, eu realmente não me importo com mais nada. Talvez fosse uma forma de se proteger. Ou talvez uma fuga da culpa. Loft preferia se concentrar apenas na alegria de ter Pure por perto, em vez de remoer o passado.
Você deveria perguntar às vezes, sabia? Como você terminou com a Pierre? Eu pedi desculpas, chorei e então disse que não podia voltar. O rosto de Pure se nublou visivelmente. Ela não tentou esconder a tristeza. Loft podia sentir a dor ali, e não sabia se algum dia as duas realmente superariam essa cicatriz. Se essa pessoa não fosse a Pierre, como teria sido entre nós? Não havia como negar que, por ser Air, tudo havia terminado com relativa tranquilidade. Ela não tentou segurar alguém que já não estava mais com ela. Não atacou, não culpou, ofereceu apoio, como sempre fazia. Puri nem conseguia imaginar que tipo de caos teria acontecido se fosse outra pessoa. Quem teria saído ferido? Quem teria encontrado a felicidade? Ou talvez ninguém tivesse conseguido o que queria. Per facilita os problemas dos outros, mas torna os próprios mais difíceis. Porque ela te ama, Pure. Não importava o que acontecesse, Air sempre amou Pure. Mesmo estando no papel de esposa de outro, manteve firme o coração voltado à mulher mais jovem. Mas você também me ama, não é? Eu te amo, Pure, e vou te mostrar o quanto. Se amor fosse medido por tempo, talvez o de Loft parecesse mais leve, mas ela sabia que o sentimento que carregava não era menor do que o de ninguém. Só pedia que Pure observasse e visse o que ela faria a partir de agora. Então é o suficiente. Com o tempo, talvez a culpa doa menos. Um dia, pode ser só uma lembrança suave. O amor não precisa ser sempre complicado, mas por que você sempre escolhe o caminho difícil? Amor simples? Aí você teria que amar outra pessoa. Não eu, brincou Pure, sorrindo docemente como se dissesse. Escolher amá-la com todas as complicações não era um erro. Isso é verdade. Com algumas pessoas, mesmo que o futuro parecesse incerto, algo as atraía. Loft sentiu isso por Pure desde o início. Mesmo diante da dor, não hesitou. Mesmo após o desgosto, não aprendeu a se proteger. Dada a chance de se reconectar, ela pulou de novo, sem medo. Algumas pessoas valem qualquer sacrifício, e para Loft, essa pessoa era Pure. Você acha que fez a escolha errada? Não. Acho que foi certo assim. Então espero que você encontre felicidade no caminho que escolheu. Você pode criar minha felicidade, Pure. Se eu puder, pode ficar tranquila. A partir de agora você vai ser feliz.